Posso começar? Por favor. Meu bom dia a todos. Meu nome é Silene Lozzi. Eu estou aqui para apresentar um projeto encaminhado ao DPI, na chamada para projetos e ações de pesquisa, inovação e extensão no combate à Covid. O título da nossa proposta é o que pode ser aprendido de políticas sociais e educacionais aplicadas em diferentes contextos no enfrentamento da Covid-19, tendo como subtítulo o que pode nos ajudar no enfrentamento de outras situações emergenciais de calamidade. Próximo, por gentileza. Eu me apresento como docente da universidade, coordenadora do projeto, sendo bióloga de formação e tenho doutorado em biologia molecular e pós-doutorado recentemente concluído em educação na Universidade de Lisboa. O que me motivou era o anterior. Desculpa. O que me motivou a apresentar esse projeto. Sandra Rabelo é uma ex-orientanda de mestrado e ela é professora na rede pública, Educação Básica Rede Pública do Distrito Federal, e o professor Cristiano Del Cantone Gatti, também professor da Universidade de Brasília, campus Planaltina. Próximo, por gentileza. Muito bem, os números do Brasil são mesmo estarrecedores. Quando eu submeti o projeto, quando submetemos, tínhamos em conta 114 óbitos, isso era março, e hoje passamos de 102 mil. As políticas sanitárias e socioeconômicas executadas por nossos gestores governamentais dispensam comentários e reforçam essa sensação de desamparo com um papel mínimo cumprido pelo Estado em relação aos seus cidadãos. Próximo, por gentileza. Comparando com outros países, inclusive da América Latina, Europa e da parte oriental do nosso planeta, é bastante notável que existem estratégias socioeconômicas e socioeducacionais distintas na condução dessa pandemia, inclusive em relação à educação. Ainda em março, o MEC autorizou o ensino à distância para o Sistema Federal de Ensino, para as universidades e faculdades. Algo que, assim, aconteceu muito timidamente à época, somente algumas instituições privadas, e só agora está sendo efetivado em maior número esse ensino à distância, incluindo o sistema público de ensino. Vale lembrar uma medida provisória de número 934, que dispensa a obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos anuais, mantendo a exigência da carga horária mínima de 800 horas anuais, o que parece estranho, que soa estranho, e isso dificilmente será cumprido, inclusive porque a desigualdade social, ela, mais uma vez, se mostra determinante, agora das diferentes condições desses estudantes, principalmente em relação a possuírem ou não computadores de uso pessoal, internet mínima razoável, para sequer participarem do ensino à distância em nosso país. E isso sem falar em resultados, né, desse ensino. Bom, só o Distrito Federal tem hoje praticamente 80 mil estudantes matriculados na rede de ensino público, ensino médio, e o projeto envolve uma dessas públicas de ensino localizado em Taguatinga. Próximo, por favor. Esse projeto também envolve um outro país, tá, nessa pesquisa, é Portugal, onde eu fiz o pós-doutorado, que já em 13 de março publicava um decreto-lei com medidas emergenciais de enfrentamento da Covid. Próximo, por favor. Em destaque, o artigo 10 desse decreto, que coloca especificamente quem seriam os trabalhadores de serviços essenciais, identifica essas pessoas, porque isso tem relação com o nosso projeto. Bom, então, seriam eles profissionais de saúde, dependentes de profissionais de saúde, serviços públicos de segurança, socorro, bombeiros, voluntários, forças armadas, enfim. Eu vou me permitir narrar alguns fatos que eu obtive a partir de relatos pessoais, desde que eu escrevi o projeto, na condução dessa pandemia naquele país, e que também me motivaram desde o início. Após o fechamento das escolas, imediato, com a decretação de que era uma pandemia pela OMS e etc., e foi declarado estado de emergência, escolas públicas e privadas ficaram mais ou menos uma semana até 10 dias, funcionando muito provisoriamente através da comunicação dos professores direta com os estudantes. Eles tinham tarefas de casa, leituras para fazer, algo assim muito simples.
Mas já ao 10º dia, iniciou-se o ensino à distância, o ensino remoto, inclusive nas escolas públicas, que, segundo a narrativa de pais com quem eu tenho falado, de estudantes de escolas privadas, não deixam nada a desejar em relação às particulares nessa etapa de ensino à distância durante a pandemia. Bom, medidas socioeconômicas importantes foram tomadas pelo governo português, entre elas nós podemos citar a de que pelo menos um pai ou responsável de filhos menores de 12 anos faria home office para favorecer a situação de assistência aos filhos nesse ensino remoto. Outra determinação interessante foi a de que empresas que tivessem redução de faturamento comprovado com a Covid teriam seus empregados mantidos pelo Estado português em 2/3 de sua remuneração. Então, a empresa só arcaria com 1/3 desse pagamento nessas situações, o que deu estabilidade econômica para as famílias portuguesas e evitou desemprego em massa. Tudo isso, evidentemente, tem a ver com os resultados, né, desse ensino. E as escolas? Um fato interessante é que as escolas públicas de Portugal, elas servem refeições para a sua comunidade de alunos e passou a servir não só para os seus estudantes, mas para qualquer morador ali da região que fosse inscrito no programa assistencial de alimentação. E essas refeições eram entregues a todos num sistema de delivery, evidentemente. Bom, algumas escolas foram escolhidas como sendo escolas de acolhimento. Essas escolas, então, acolheriam, como o próprio nome indica, os filhos de trabalhadores essenciais durante a pandemia e auxiliariam tanto nas atividades de ensino remoto, como diversas atividades para que esses trabalhadores pudessem, então, se dedicar, né, no combate, no enfrentamento dessa pandemia. Próximo, por gentileza. Bom, então, diante de grandes diferenças, né, detectáveis em relação a essas políticas socioeconômicas e até socioeducativas nesses dois países, nós resolvemos investigar, analisar e discutir sobre as experiências dos estudantes e professores de duas instituições públicas de ensino, submetidas a, evidentemente, diferentes medidas normativas, políticas e educacionais, uma delas no Brasil, aqui em Taguatinga, e outra em Lisboa, uma escola de acolhimento, como eu disse. E também avaliar os efeitos estressores ou protetivos associados a essas políticas socioeconômicas e educacionais, em relação a estudantes e professores. Próximo, por favor. A metodologia envolve uma pesquisa com professores, estudantes da Escola Semente de Taguatinga, ensino médio, e também a Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, uma das escolas que passou a funcionar, então, como uma escola de acolhimento presencial de filhos de trabalhadores que realizam serviços essenciais durante a pandemia. À época, eu achava que essa discussão podia, inclusive, ser levada ao GDF ou à própria UNB pensar em alguma coisa assim, né? Agora estamos em um outro momento, mas enfim. Trata-se de uma metodologia quali quantitativa, com questionário e entrevista semi-estruturada. Prevíamos a participação de 80 estudantes e 10 professores de cada escola, e após a colheita de dados, será feita a análise descritiva e as respostas abertas serão submetidas primeiro à categorização e depois à análise de conteúdo, de acordo com moldes propostos por Bardin. Bom, próximo, por favor. Então, nesse trabalho, nós queremos avaliar a percepção de estudantes e professores quanto a essas políticas socioeducacionais voltadas ao enfrentamento da Covid. Nós achamos que temos muito a aprender com a experiência, inclusive, de Portugal, efeitos protetivos ou estressores da instituição, ou não, de medidas socioeconômicas, né, o que isso impactou nos resultados, sendo que no caso de Portugal houve a garantia de emprego e remuneração dos pais, além de assistência aos estudantes com menos de 12 anos, pelo pai ou responsável, etc. Efeitos estressores e protetivos dessa assistência de pais no ensino remoto. Com isso, nós queremos ouvir estudantes e professores sobre metodologias e recursos didáticos também utilizados nessa etapa de ensino à distância. Próximo, por favor. O questionário e roteiro das entrevistas, que continha somente questões sociodemográficas de início, também sobre a apreciação dessas políticas socioeconômicas, educacionais, nos diferentes contextos, Brasil e Portugal, foram acrescidos depois da submissão dessa proposta, eu confesso aqui, de outras ferramentas de avaliação, e com isso o projeto ganhou mais robustez. Espero que seja executado. Enfim,
Para ilustrar essas novas perspectivas de avaliação, os instrumentos de pesquisa que nós adicionamos contêm questões, né, a partir deles, formuladas, baseadas em escalas que foram validadas, que tratam sobre a capacidade de flexibilidade, aceitação de situações de crise. O segundo, percepção de suporte social e pertencimento, e também sobre expectativas de futuro. Eu coloquei essas referências para me lembrar de falar disso, o que nos vai dar, eu acredito, dados relacionados com o bem-estar ou não desses atores, né, da cena de educação, em 2 tons diferentes, e tem tantas semelhanças como Brasil e Portugal, durante a pandemia de Covid-19. É isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço pela oportunidade, tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada.